Olá pessoal, tudo bom? Peço desculpa de novo aí pelo contratempo. A gente estava tentando transmitir pelo YouTube aqui, ele não funcionava de jeito nenhum e a gente mudou de conta, funcionou na hora. Por isso a alteração no link pro webinar. Mas vamos lá, deixa eu começar aqui. Ok. Meu nome é Alessandro, a gente vai falar um pouco sobre People Analytics aqui. Sou CEO da Solids. A Solids trabalha com mapeamento de comportamento humano. É uma ferramenta que faz gestão comportamental no dia a dia da empresa, incluindo todos os subsistemas de RH, e a gente usa People Analytics e análise preditiva o tempo todo, via software. Então, o objetivo aqui é compartilhar um pouco sobre esse assunto, sobre o que a gente faz, o que resolve, para vocês compreenderem um pouquinho mais também o que é isso, né? Vou startar a apresentação aqui. Ok. Fazendo uma comparação breve aqui de o que é esse bicho de análise preditiva, de People Analytics, como surgiu, onde que isso vive, para que serve isso, do que alimenta, como se reproduz, uma brincadeira aqui de que bicho é esse, né? Que realmente a gente vai entrar num assunto de exatas muito pouco comum nas ciências humanas e na relação de pessoas mesmo que o próprio RH precisa para a atuação do dia a dia. E é um assunto extremamente matemático, onde a gente vai entrar, e óbvio que para pessoas de humanas isso é muito mais complicado, né? Então, o que é o People Analytics? Quando a gente usa dados para entender comportamento no local de trabalho, que direciona as pessoas para serem mais eficientes, mais criativas, felizes, seguidoras, a gente está usando People Analytics nisso aí. É usar de insumo dados e informações para predizer situações, entender cenários, entender comportamentos, entender e alinhar a gestão de pessoas com essas informações quantitativas. E como é que surgiu isso de People Analytics? Isso começou a ser estudado na década de 70 ainda, começou-se a usar isso no beisebol americano, foi conhecido como Sabermetrics, onde as pessoas começaram a estudar números, métricas e resultados de jogadores para predizer o sucesso dele ou não. Isso foi testado durante bastante tempo, com muito insucesso nesses testes, mas eu queria compartilhar com vocês aqui um case de onde partiu esse assunto de People Analytics para o mercado, que foi no lançamento em 2012 de um filme que talvez vocês conheçam. Deixa eu dar um play aqui nele para vocês. There are rich teams, and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap, and then there's us. Welcome to Oakland. My job is to take this team to a championship. I need more money. We're not New York. We're not going to compete with a $120 million payroll. Got to think different. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. Who are you? Here is 25 players that have been overlooked by every other team for one reason or another, like an island of misfit toys. In here is a championship team, one that we can afford. Who's the kid? The kid is the new assistant GM. We're going to shake things up. Tell him. You want me to speak? We're not pointing again. It's the new direction of the Oakland A's. We are card counters at the blackjack table. We're going to turn the odds on the casino. You don't put a team together with a computer, Billy. Adapt to die. Billy Bean has come in and tried to reinvent a system. Now it's just not working out. Bom, ele continua aqui tocando esse filme. E o que acontece nesse filme é o seguinte: um garoto começa a dar dicas de quem funcionaria, quem não funcionaria para o time do Oakland.
e o Brad Pitt, no caso o treinador, ele dá atenção a isso e o time completamente sem dinheiro, eles tinham só uma saída, apostar nisso. E isso deu certo para eles. Eles mediam os jogadores, quem ia dar certo, quem não ia dar certo, os jogadores caros que não valiam a pena contratar e os jogadores baratos que o time podia pagar por eles, e trouxeram e deu muito certo. Isso foi o primeiro caso de sucesso de People Analytics, e depois disso, logo em seguida, em 2012, Google começou a falar sobre isso em um evento que chamava PI Lab. Em 2013, Google começou a falar mais fortemente sobre o assunto e se tornou conhecido, todo mundo hoje procura, por conta do que a Google tem feito nesse mercado com relação a métricas para gestão de pessoas. No filme aqui, tem uma pessoa, o treinador, ele é um treinador igual aos outros, que apostou numa situação bem diferente, mas o ponto-chave era a pessoa que estava ali fazendo análise preditiva e o treinador executando essa análise preditiva conseguiu resultados diferentes, né? De onde que vive o People Analytics? No RH, é claro, lá é o centro de gestão de pessoas, mas a gente prega o tempo inteiro que RH não deve ficar só dentro do RH. Isso deve viver também em todos os outros lugares na empresa. Quem lida com o time, quem gere o time, quem conduz o time em alta produtividade, no dia a dia é o líder do time. Então o líder do time tem que entender como cada pessoa funciona, como direcionar cada uma para o engajamento, para a alta produtividade, para a realização pessoal e profissional. Isso tudo quem faz é o líder de cada time. Então o RH, obviamente, deve ser um centralizador da estratégia, e a execução tem que ser disseminada com os coaches, os treinadores de cada time. Não adiantaria nada no filme do Moneyball o menino ficar lá com todas as informações para ele, não fazer nada com aquilo, e nem o treinador sem informação. Então o objetivo é ter as duas coisas juntas. E para que serve People Analytics? Basicamente no RH serve para três coisas. Sempre você vai procurar a aplicação de análise preditiva em gestão de pessoas, você vai cair nessas três situações. Aumento no acerto de contratação. A gente sabe que contratar errado custa muito caro, você gasta dinheiro no próprio processo de seleção, são horas despendidas em análise de currículo, entrevistas, diretores, gestores vão participar da entrevista para contratar a pessoa, são horas caras. Você contrata, tem mais um tanto de horas que você vai despender e custos de treinamento. A pessoa não rampa de produtividade imediatamente, ela leva bastante tempo para isso. Enquanto acontece essa rampagem, a produtividade é menor. E se a pessoa sai ainda, o desastre ainda é maior, né? Que a vaga fica em aberto de novo, a produtividade daquele posto de trabalho vai despencar. Então se perde muito dinheiro, isso é dado muito pouca atenção a esse vilão terrível que é a rotatividade. Então uma alternativa de você usar o People Analytics é justamente em você acertar na contratação. Então você tem que identificar quem é a pessoa certa que você vai trazer, ela vai performar bem, ela vai rampar e vai permanecer o maior tempo possível dentro da empresa com o conhecimento que ela adquirir ali dentro, com o treinamento que ela tiver. Isso é um fator principal e um dos pontos principais para qual é usado o People Analytics. Segundo ponto, melhoria na performance das pessoas. Então, ok, eu trouxe uma pessoa que tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com as competências que eu estou procurando, com a experiência que ela tem, mas sempre as pessoas têm alguns gaps que eu preciso tratar ou treinar, e como é que eu vou fazer isso para que ela atinja a alta performance? Lembrando que a alta performance ela promove a realização profissional da pessoa e realização pessoal também. Quando a gente executa bem o nosso trabalho e a gente produz resultados muito palpáveis e reais,
a gente, obviamente, a gente fica feliz com isso, satisfeito com esse desempenho. E terceiro ponto, retenção de talentos, porque já vimos que é difícil contratar a pessoa, então como que a gente vai reter a pessoa, o talento que a gente encontrou, que a gente treinou, o que a gente tem que identificar de riscos de saída, porque a gente sabe que perder esses talentos invariavelmente significa perda de dinheiro também. E do que se alimenta esse tal de análise preditiva, ou People Analytics? É de dados, dados o tempo todo. Então você tem que coletar informações, ainda que você não saiba exatamente para o que vai usar, o ideal é se começar a coletar informação de tudo, principalmente métricas de produtividade, de absenteísmo. Então, voltando até aqui, isso que eu digo nesses 3 pontos é porque assim, a gente já estudou em várias situações e em suma, sempre que você fala de análise preditiva e People Analytics, você está tentando responder principalmente essas 3 questões aqui. Então, informações que sejam correlacionadas ou relacionadas a esses assuntos são de muita utilidade para serem coletadas. Isso vai variado, né? Por exemplo, você pode coletar informação do volume de atividades que a pessoa tem, comparado com outras taxas de outros setores, ou se possível até de outras empresas similares. Atividade extra, ações do trabalho no dia a dia mesmo são importantes. Por exemplo, a pessoa está acessando muitos sites nada a ver. Às vezes você não precisa bloquear os sites, mas usar como informação preditiva de que, essa pessoa não tá engajada com a empresa, não está conectada profissionalmente de forma a produzir resultado. Então são indicadores também de que podem alertar, por exemplo, uma situação de retenção de talento. E como se reproduz um People Analytics? Ponto 1. Gestor de pessoas, a gente fala muito sobre comportamento humano. A pessoa mais relacional, geralmente não tem muito gosto pela parte técnica, e a pessoa de parte técnica também não tem muito gosto pela parte relacional. Então é impossível um gestor de RH que lida com conflitos o tempo inteiro, que lida com estratégias dos diretores, tenta conectar isso dentro da operação com as pessoas dentro da empresa. Essa pessoa tem que ser mais relacional. E, no geral, na prática do que a gente vê no mercado, são profissionais de RH mais relacionais. Então não tem que ser você que vai pegar os números, analisar números, criar modelos matemáticos. Desde já parabenizo você por estar aqui, atento a esse assunto, mas não é uma coisa que talvez você tenha que executar. Mas você tem que entender, você tem que ter visto e saber do que se trata, pelo menos, né? Então a ideia 1 é cultive um geek. O geek é o cara técnico, é o nerd, é quem entende dos números e quem está atento a número o tempo inteiro. Ele vai poder coletar informação e poder analisar essas informações e te entregar o que está acontecendo. E a estratégia e a execução com que se faz com essas informações, você pode decidir. E acredito que decisões baseadas em informações, em dados, são muito mais consistentes do que baseado em feeling ou no achismo. Que, aliás, é um problema gigantesco que a gente tem em gestão de pessoas, é que hoje a gente se faz gestão de pessoas com o feeling, né? E não em cima de informações. E a ideia aqui é cultivar um geek, contrate um estagiário, um recém-formado, que seja, para ele começar a construir isso para você. Então não necessariamente precisa fazer uma contratação de peso caríssima para começar a implantar. Implante simples, comece pequeno. 2. Identifique o que você quer predizer. Dentro do problema da sua empresa, que você encara mais corriqueiramente, você tem que identificar qual é a variável que você quer predizer, o que você quer responder. Seu problema maior é conflito interpessoal, o fator que pega de problema na sua empresa é isso.
o fator que pega na sua empresa é a rotatividade, que é alta demais, fator de problema na sua empresa é processo de recrutamento, que atola a pessoa e ela não consegue fazer absolutamente mais nada de RH, porque está o tempo inteiro só recrutando gente. Ou, sei lá, qual seja o problema que você tem em sua empresa, mas identifique primeiro uma coisa que você quer predizer, para antecipar esse problema. Predizer, eu digo, de antecipar-se à situação daquele problema que vai acontecer, que está tomando muito tempo sua atividade de RH. 3. Estude quais são os fatores que podem interferir na variável resposta. Então, você tem que checar quais são as variáveis que respondem, são fatores que respondem o que você está querendo predizer, ou que você acha, pelo menos. No início não se tem como definir exatamente quais são essas variáveis que vão serem utilizadas na predição. Mas pode ser tudo. Então, como eu citei lá, a pessoa está acessando muito site fora, ela está acessando sites de vagas e currículos, ela está provocando absenteísmo muito grande, ela está faltando muito, se atrasando muito. Isso são informações que podem predizer, por exemplo, uma saída. Ou conflito interpessoal. Se observa que determinadas situações podem predizer isso. A pessoa começa a faltar, seja por motivos pessoais, ou ela pode estar em uma situação de estresse que ela começa a apresentar atestados médicos. Isso pode predizer também uma situação de conflito. Então você tem que medir essas variáveis. E aí é coletar informação o tempo inteiro. 4, comece a mensurar, que é começar realmente a medir. Medir produtividade é um negócio bem legal. Identificar quais são as métricas que cada pessoa deve entregar. Comece por departamento ou setor da sua empresa. Qual é a métrica mais importante que a pessoa tem que entregar? Que significaria uma meta de trabalho dela. Pegue outras 2 métricas, por exemplo, para colocar como meta secundária e terciária, para ter claro até para a pessoa entender o que é mais importante que ela tem que fazer. Óbvio que ela tem que fazer mais um tanto de coisas, mas o primordial seria aquela métrica ali. Comece a mensurar essas métricas, comece a acompanhar a evolução das pessoas dentro dessa métrica. Com pouco tempo vocês vão conseguir identificar padrões de perfis dentro da empresa que são os top performers ou os low performers, de alta produtividade ou de baixa. 5. Fomente a cultura de data-driven. Dados o tempo inteiro. Quanto mais informação e dados você tiver para decisão, melhor vai ser sua decisão e mais crível ela vai ser. Então, se você o RH, participando de uma reunião estratégica, ele leva dados sobre as pessoas, e é muito comum a gente avaliar as pessoas pelo nosso gosto, pela nossa facilidade de lidar com ela, e nem sempre pela informação. Então, às vezes, tem pessoas que se casam com a cultura até mais do que um que não gosta, um líder não gosta, e ele tem resultados muito bons. E a gente costuma avaliar a pessoa pela afinidade pessoal. E então, informação numérica, dados, servem muito bem para a gente poder tomar decisões em cima das pessoas com relação a promoções, demissões. É importante a gente pensar sempre nessas informações, né, de dados. E 6, pense grande, mas comece pequeno. Então, a sua cabeça tem que ser de ter um RH da economia 4.0. A gente está acelerando numa velocidade absurda de qualificação e competitividade de mercado e inovação. As coisas mudam o tempo todo e a gente precisa estar atento a essa nova forma de gerir pessoas e direcionar pessoas para uma produtividade e uma qualidade de serviço alta para ser entregue no mercado. O mercado vai cada vez sendo mais rigoroso com relação a isso, né? Então tem-se que preparar um RH para uma coisa grandiosa. RH não pode ser só operacional.
A gente fala de RH estratégico para o RH se alinhar à estratégia da empresa de entregar resultado. O RH está nas empresas para gerar resultado para a empresa. Se para gerar esse resultado envolve fazer as pessoas felizes, envolve desenvolver as pessoas intelectualmente, envolve várias outras ações, tem-se que lembrar que essas ações elas não são o fim. O fim é gerar resultado para a empresa. Isso que todo mundo vai fazer dentro da empresa todos os dias. E a gente provê toda a estrutura para as pessoas possível para que elas consigam fazer isso, consigam se realizar com isso. Então, esse é o trabalho do RH, isso é um RH realmente estratégico. E começar pequeno, porque realmente é para fazer uma coisa grandiosa, mas não fala assim, ter que começar com uma coisa absurdamente grande, com uma estratégia absurda, vou contratar 5 pessoas de análise de dados aqui, 3 estatísticos e vamos lá. Começa pequeno, começa a identificar essas variáveis que você quer, medir algumas coisas, observar dados, agrupar dados. Isso já vai alimentando uma cultura de data-driven e você já vai começar a perceber alterações e mudanças de percepção com relação às decisões que você toma. Vou pegar um exemplo aqui de uma variável resposta de se a pessoa vai sair da empresa ou não. Então eu tenho que coletar dados, né? Embaixo aqui eu coloquei um modelo matemático de uma predição disso. Óbvio, é um modelo fictício, mas mostrando muito como é que se faz mais ou menos uma predição. Então a variável é se a pessoa saiu da empresa ou não, e aí eu vou analisar uma massa de dados já coletada de se ela saiu sim ou não. E em comparação a isso eu vou avaliar outras variáveis que poderiam ser preditivas. As variáveis preditivas. Esse aqui é um modelo que chama análise de regressão múltipla. Estatisticamente você não precisa saber disso, mas é só para você ter uma ideia de como é feito. Então, de variáveis preditivas aqui, eu estava controlando ou registrando o número de faltas no último mês, horas de atraso no último mês. Na pesquisa de satisfação, eu posso rodar uma pesquisa que seja curta, 2, 3, 5 perguntas, e pedir para o pessoal responder mensalmente, ele vai me falar ali número de ocorrências negativas ou situações registradas que a pessoa comete uma falha ou um erro, e visita em site de vagas. E aí eu vou rodar um modelo desse. Esses modelos, geralmente rodados em softwares de estatística, eles já calculam para você quais variáveis são realmente úteis ao meu modelo e quais não. Então nem toda a informação que você vai levantar vai servir para predizer uma variável resposta. No caso aqui desse exemplo, eu coloquei que um percentual de chance que a pessoa sair seriam 0,2 vezes o número de faltas que ela teve no último mês, mais 0,5 vezes os atrasos que ela teve, mais 0,3 a nota que ela deu para o orgulho de se trabalhar na empresa. Então isso pode me dar um indicativo, uma predição de se a pessoa está para sair ou não. E esse modelo definido dentro da empresa, eu posso ter automaticamente uma chance de quais pessoas estão para sair. E aí eu tenho uma lista lá de funcionários, eu ordeno lá quem está crio uma linha de corte, quem está acima de 80%, eu vou chamar para uma conversa pessoal, entender o que está acontecendo, como é que se ela está gostando, se não está, o que a gente pode fazer para melhorar. Aí eu observo que eu não preciso trabalhar com todo mundo, fazer uma ação no todo. A gente fez aqui, por exemplo, um trabalho na Vale, companhia Vale, que a gente usou nosso software para predição de risco de acidente. Eles saíram de um indicador de risco lá que estava bem alto e caíram muito usando informações do nosso software para predição de acidente. E a vantagem disso, você consegue trabalhar só o grupo focal que está com aquele problema. Eu não preciso parar a produção, o chão de fábrica inteiro para fazer treinamentos de segurança. Eu vou atuar pontualmente com pessoas, com 20, 50, ali que eu identifiquei que realmente precisam de uma intervenção imediata.
é muito menos tempo que eu gasto nas ações individuais, é muito menos dinheiro que eu gasto paralisando o chão de fábrica todo, a continuidade da produção na empresa continua, e o resultado é muito mais eficiente. Então, isso gera economia de dinheiro e economia também dos acidentes de trabalho, porque como eu trabalho pontualmente, eu posso trabalhar mais intensamente com aquelas pessoas que estão com risco alto. Né? Se eu trabalho genérico, eu tenho que dividir esse tempo, e aí o risco ainda pode continuar alto, que foi um exemplo desse case, por exemplo. E aí alguns cases de mercado, na Google, por exemplo, eles predizem os melhores candidatos e quando a pessoa está propensa a deixar de sair. Aqui na Solis a gente fez um trabalho também como empresa cliente nosso, que a gente identificou as pessoas de alto padrão de performance e de baixo padrão. São pessoas com perfil bem distintos, e aí isso serviu muito bem para se orientar no processo de recrutamento. Contrata-se um perfil que tem que prediz o melhor rendimento dentro da empresa. Né? Na Força Especial Americana, eles fizeram várias análises lá e chegaram à conclusão de que as melhores variáveis preditivas eram das pessoas que conseguiam 80 flexões de braço e completar o Grift, que é uma série de exercícios bem hard. E no final das contas, o Grift foi um preditor muito mais acurado do que um teste de QI. Então se identificou assim, às vezes você observa quem vai continuar no processo deles, você consegue identificar em 5 minutos às vezes. E não precisa gastar um monte de recurso para poder chegar lá no final, fizemos uma bateria de um monte de coisa, não deu para essa pessoa ficar. Então, às vezes, a informação está concisa em uma ou duas, 3 variáveis. Na Best Buy, por exemplo, se identificou que o aumento de engajamento de 0,1%, isso era medido por uma pesquisa interna, impactava em um aumento de $100 mil de vendas anuais em cada loja. Então, o impacto de se aumentar 10, 15% aqui é muito grande, e com isso eles conseguem fazer um trabalho identificando, ok, é muito sensível o engajamento para a cultura de operação dessa empresa, então se investe nisso. Por exemplo, eles passaram a fazer pesquisa de engajamento trimestralmente ao invés de anualmente, justamente para monitorar essa informação mais de perto e trabalhar as variáveis que impactam nela. Na Solids, a gente usa uma ferramenta de análise preditiva, um software, que faz análise preditiva de comportamento, gestão comportamental, e a gente, em 7 minutos, que a pessoa responde um questionário não manipulável, a gente tem muitas informações, mais de 50, dentre elas, por exemplo, como que a pessoa deve ser gerida, que estilo de gestão ela precisa para maximizar a produtividade, para direcionar essa pessoa para o aumento de produtividade, como que essa pessoa ela vai gerir as outras pessoas, como se vai se relacionar com os colegas de trabalho, de que forma que ela vai desempenhar as tarefas, como que vai reagir sob pressão, como que vai lidar com mudanças, como que vai tomar decisões, e, por exemplo, o que precisa para motivar essa pessoa, de que forma que eu motivo essa pessoa. Né? Cada pessoa tem um modelo diferente de se energizar, e você tem que saber exatamente como cada peça funciona. Então, nosso trabalho é muito para predizer, antes mesmo de a pessoa começar a trabalhar na sua empresa, você entender como que ela se move. Pensando num tabuleiro de xadrez, e cada peça se move de um jeito, a gente é independente, cada pessoa é de um jeito, você tem que saber qual peça é qual e como é que você move aquela peça, como é que você trabalha com aquilo, para gerar alta produtividade e, por consequência, a realização pessoal e profissional da pessoa. Então é isso. A gente falou um pouco sobre o que é, como é que funciona, e espero que tenha sido interessante para vocês saber um pouquinho mais. É um assunto bastante denso, é mais extenso do que isso, mas a ideia aqui é realmente poder compartilhar qual é
o que está por trás de People Analytics e como isso funciona e como é que eu posso começar a aplicar isso na empresa. Queria abrir alguns minutos aqui para dúvidas, sugestões, que vocês queiram participar. Deixa eu abrir aqui também para ler um pouquinho do que vocês colocaram aqui. Ailton pergunta se o material será disponibilizado após a apresentação. Sim, a gente pode colocar disponível. Se quiser entrar no site da Solids, solids.com.br, a gente vai colocar lá, tem uma guia de materiais. Vamos colocar esse material lá, que acho que é interessante para vocês baixarem, se quiser. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, no slide está cortando qual a fórmula completa para dizer se sai ou não. Eu até citei ali no final o que eu coloquei como pesos para aquelas variáveis, mas aquilo é um modelo fictício, então não se prenda àquela fórmula matemática ali, a gente pode mandar para vocês. Deixa eu até colocar no chat aqui, que aí é fácil de vocês verem. Mas não se prenda a isso, obviamente isso é só um exemplo, tá? Claro que para cada negócio há um modelo diferente, porque, por exemplo, atraso pode ser comum na minha empresa. Eu tenho um horário flexível, então não importo com isso. Isso não vai predizer absolutamente nada. Então, tem variável que não vai fazer sentido você usar, replicar de uma empresa para outra. Ok? Deixa eu ver. Por agora aqui, são essas perguntas que apareceram aqui. Mais alguma? Alguém quer enviar alguma questão? Aqui na Solids a gente contratou uma pessoa de estatística. Eu sou estatístico, contratamos uma estatística também para fazer o RH aqui. É interessante que a gente procurou, no recrutamento de seleção, a gente pediu uma pessoa e procurou uma pessoa que absolutamente não tivesse experiência com RH. Para testar esse modelo. Aqui a gente testa muita coisa também, e testar o modelo de uma pessoa completamente orientada para data-driven, a gente treinar com relação à gestão de pessoas e executar algumas ações aqui. E eu acredito que isso funcione bastante, mas é só um case, não é, obviamente, regra para ser aplicada. Rafaela perguntou se já existe algum curso ou treinamento voltado para People Analytics. Eu não conheço. Deixa eu pensar aqui. Absolutamente nunca vi nenhum. Mas a ideia realmente é... Você parte muito sobre métricas, né? Hoje se fala muito de OKRs, KPI, são absolutamente uma mensuração de métricas principais para se atingir objetivos estratégicos que a empresa tenha definido. E isso já é um início de People Analytics. Você vai gerir números e informações de métricas para todos os setores. Então é importante se ter essa procura por mensuração de resultados, e há muito material para se ler na internet, principalmente em inglês. Nos Estados Unidos isso já é uma coisa muito avançada. Foi um assunto muito pautado na EDR Tech, que é uma feira gigantesca que acontece nos Estados Unidos, e se bateu na tecla demais que People Analytics é a bola da vez, toda a atenção, para onde está dando atenção em gestão de pessoas, porque muita coisa se revoluciona no mercado de trabalho nas empresas. A forma de venda está se mudando muito, a forma de entrega do produto, de prestação de serviços, e recursos humanos ficou durante muito tempo relegado
ao status quo de como era feito há muitos anos atrás. E tem mudado muito. A atenção das pessoas está mudando o tempo inteiro para entender e prever situações que vão gerar queda de rendimento, de resultados da empresa. E é muito claro, você identifica, por exemplo, eu dei o caso aqui do exemplo da Best Buy, que o engajamento do colaborador impacta fortemente no faturamento da empresa. E você tendo isso correlacionado, o RH pode chegar na reunião estratégica e falar, olha, nossos números é esse, isso está sendo impactado por isso, nós temos que fazer isso, que vai custar meio X, só que a gente está gastando 10X por não fazer. Não sei qual diretor seria doido de falar, ok, não vamos gastar 5X, meio X. Então, quando o RH tem informações mensuradas sobre a estratégia do que ele está fazendo, ele tem um respeito e uma voz muito mais forte dentro da empresa. Agora, se ele chegar, pessoal, vamos abraçar a árvore. Por quê? Não, para as pessoas ficarem felizes. Um RH desse não vai ser respeitado em lugar nenhum. Me desculpem falar isso, mas a gente tem que saber isso o tempo inteiro. O RH está nas empresas para gerar resultado, para aumentar a lucratividade, produtividade. Se para fazer isso as pessoas têm que ser felizes dentro do trabalho, vamos fazê-las felizes. Mas o objetivo não é fazê-las felizes, o objetivo é gerar resultado. Então, isso é a estratégia que todo diretor espera do RH. Se ser feliz só por ser feliz é o suficiente, o RH vai ficar relegado a um segundo plano. Não vai ser chamado para as reuniões estratégicas, não vai ser chamado para revisão de planejamento para o próximo ano. Então, estejam sempre atentos a isso, porque informação e saber para onde é que a gente tem que ir é fundamental. Sugestão de livros para esse tema. Eu li um livro, O Perigo da Zona de Conforto, gosto muito dele, mas é um livro que ele saiu de edição, se encontra ele hoje só em sebos, mas é um livro muito interessante, falando justamente sobre a quebra do status quo do RH e da gestão de pessoas. É um pouco difícil de achá-lo, mas vale a pena, é bem legal. Sobre estatísticas no geral, mas livros de RH com People Analytics ainda não tem no mercado brasileiro. Eu posso até procurar no mercado americano. Qualquer tamanho de empresa consegue implantar uma ferramenta dessas, ou ela é mais realidade para grandes empresas? A que a gente fornece, por exemplo, ela tem uma penetração muito grande em empresas de pequeno e médio porte. Acima de 30 colaboradores, até 500. É um fit muito forte, onde a gente tem atuado e gerado resultados muito relevantes. Embora tenhamos clientes com 7, 8 colaboradores também. Mas não é muito normal, não é muito comum. Então, é possível sim implantar, e ainda que você não implante via software, abre uma planilha de Excel que seja e comece a lançar algumas informações, comece a controlar e observar. Isso já é um passo que você dá em mensuração de resultados, de informações que você vai tomar baseadas em dados, não no que você está sentindo ou do que você achou. Fulano me pareceu triste, Beltrano pareceu que não estava muito legal, acho que ele está com problema, ele vai sair da empresa. Esquece esse negócio de feeling, que isso é uma praga. Isso conduz a gente a um monte de decisões erradas. Para saber quais sites que os funcionários estão acessando ou usando o software aqui, sugeriram uma opção. Tem várias outras opções também no mercado para mensuração e acompanhamento desses acessos, mas realmente tem ferramentas muito boas que você pode não necessariamente bloquear o acesso das pessoas, mas acompanhar. Até tem algumas empresas que monitoram o que você está se enviando por e-mail, falando, então palavras-chave para prevenir vazamento de informação ou alguma coisa assim,
pode ser um critério interessante, uma ferramenta interessante de se usar. O nome do livro pedido para repetir aqui é O Perigo da Zona de Conforto. Não lembro a autora, é um livro de capa preta, mas bem interessante. Até repetiram aqui para gente. Então, beleza, gente. Acho que por agora é só. O objetivo é muita introdução no assunto. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. E vou tentar, na medida do possível, compartilhar mais alguma literatura com vocês a respeito do assunto. Vi que vocês estão procurando aqui. E é isso. Espero vê-los na próxima, então. Grande abraço para vocês e muito obrigado, gente.